Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen e estamos na aula 03, preparatória para o concurso da Petrobras 2023-2. Eu gostaria de trabalhar dois temas da física que estão nas ênfases 2 e 5. Tudo bem? Então nós vamos trabalhar dilatação linear e também um pouco de eletrodinâmica. Então vamos lá? Bom, aqui você tem, para ênfase 2, inspeção de equipamentos e instalações, vai cair dilatação térmica, na parte 3 aqui do edital. Tudo bem? Então temos aqui dilatação térmica e é isso que a gente vai estudar nesse exercício. Muito bem, uma barra ela tem 10 metros, né? 10 metros de alumínio e uma temperatura inicial de 20 graus. Você tem uma barra de alumínio de 10 metros de comprimento. Ela está a 20 graus Celsius e fica exposta ao sol. Quando a temperatura passa de 20 para 40, a barra cresceu. Sabendo que o coeficiente de linear do alumínio, né, de dilatação do alumínio, dilatação linear, é 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, calcule a dilatação sofrida pela barra. Para iniciar esse tipo de exercício, eu vou dar um pouco da teoria, tá certo? Então fica tranquilo aí que nós vamos fazer a fórmula que precisa para fazer esse exercício. Você tem que fazer o seguinte, toda vez que você tem uma barra, ela tem um comprimento L0. A gente chama esse comprimento inicial dela de L0. Aí você aquece. Quando você aquece, ela cresce, ela aumenta de tamanho. Ela passa a ter um comprimento final, que a gente chama de L, simplesmente de L. Em física, ele não tem índice ou rótulo, ele é simplesmente L. Não precisa escrever L final. Tranquilo? Já sabe que é comprimento final. E esta variação de comprimento final menos inicial, dá esse pedaço aqui. Esse pedaço a gente chama de ΔL. E se você tem o grande e tira o pequeno, sobra esse pedacinho que é o ΔL. Variação delta de comprimento. Muito bem, então o que é o ΔL? É L menos L0. Esse ΔL, a física fala que a variação de comprimento ela é proporcional ao comprimento L0, ou seja, quanto maior o comprimento L0 da barra, o comprimento inicial, maior será a variação de comprimento, isso é intuitivo, vezes, depende do coeficiente de dilatação linear, que a gente chama de alfa, que é uma propriedade do material. Cada material tem um alfa. Então tem o alfa do aço, do alumínio, do ferro, do chumbo e vai por aí afora. Os laboratórios medem esses alfas, né? E é proporcional também à variação de temperatura, ΔT. Ou seja, quanto maior a variação de temperatura, mais cresce a barra. Muito bem, ele está pedindo a dilatação sofrida, ou seja, ele quer saber exatamente o ΔL. Quem é o L0, quem é o alfa e quem é o ΔT, se você jogar aí na fórmula, você vai ter a resposta. Vamos então colocar os dados do exercício. ΔL é igual a L0. Quanto é L0? 10. Quanto é o alfa? 22 vezes 10 a menos 6. Não podemos errar. 22 vezes 10 a menos 6. Quanto é o ΔT? 20, que eu vou escrever assim, 2 vezes 10. Beleza? No lugar de 20. Olha só que interessante. Agora eu vou fazer primeiro esta conta. 22 vezes 2. Quanto que dá 22 vezes 2? 44 eu vou colocar aqui. Vezes, agora eu somo todas as potências de 10. Aqui é 10 a primeira e aqui também. Certo? Já coloquei o 44, então vai ficar 10 a primeira menos 6 mais 1. Muito bem. Perdi 6 e ganhei 2. Se eu perdi 6 e ganhei 2, 1 mais 1 é 2, eu estou perdendo 4, né? Então, ΔL é 44 vezes 10 a menos 4. Muito bem, só que tem um pequeno probleminha. Nenhuma dessas respostas estão ali. Qual é a resposta correta para fazer esse 44 virar 4,4? Como é que eu faço isso? Para fazer o 44 virar 4,4, o que eu tenho que fazer? Eu divido por 10
Aí ele vira 4,4. E aí eu multiplico por 10 aqui. Por 10 a primeira. Muito bem. Fazendo isso, ΔL é igual. Quanto é 44 dividido por 10? Dividido por 10 você não precisa de calculadora. 44 é 44,0. Dividir por 10 você anda uma casa para a esquerda. Você diminui o número. Isso vira 4,4. Por isso que eu dividi por 10, porque eu quero fazer aparecer 4,4. 10 a menos 4 mais 1 dá menos 3. 4,4 vezes 10 a menos 3 é o ΔL. Portanto, a resposta desse exercício resolvido 1, 4,4 vezes 10 a menos 3. Certo? Resposta letra B. Esse exercício, o tema é dilatação térmica, no caso, dilatação linear, e vai cair para quem vai fazer a ênfase 2. Exercício muito interessante. Obviamente, você fala assim, professor, o meu não é a ênfase 2. Não tem problema nenhum. Você está vendo aqui uma série de cálculos envolvendo a potência de 10. Tá certo? Nós estamos trabalhando aqui com álgebra, com matemática. É importante você saber, por exemplo, como fazer o 44 virar 4,4. Certo? Dividir por 10 embaixo e em cima. Tranquilo aí? Vamos prosseguir. Aqui é o exercício proposto número 1. Você tem que calcular o alfa, né? Nós vimos que ΔL, né, é igual a L0 vezes o alfa vezes o Δθ. E aí o que você vai fazer? Se você souber o alfa, tá? Você descobre qual é o material. Aqui o coeficiente de dilatação é o próprio alfa. Então se você achar o alfa 2 vezes 10 a menos 5, você vai dizer que é latão. Resposta letra A. Se você achar que é 1,7 vezes 10 a menos 5, você vai dizer que é a letra B. Tranquilo? Então, se você achar o alfa, você vai poder dizer que material. Então, esse exercício, ele fala o seguinte, você tem uma peça de 1 metro de comprimento, ele te dá o L0, tem um aumento ΔL de 0,02 centímetros, você passa isso para metro, joga na variação de temperatura, ele já te dá, que diz que é 10, no lugar de Δθ você joga 10 e acha o alfa. Achado o alfa, você vai dizer se é latão, se é cobre ou se é vidro ou aço. Latão, cobre, vidro ou aço pode ser uma das respostas, tá certo? Então, para achar o alfa, você tem que isolar o alfa, né? Então, como é que eu isolo o alfa? Eu jogo o L0 e o Δθ por outro lado, dividindo. Então, na verdade, o alfa, ele também pode ser escrito, é a mesma equação, ele pode ser escrito como delta. Ele te dá o ΔL, ele te dá o L0 e te dá o Δθ. A única coisa que eu falo para você fazer é jogar os dados aí e também passar de centímetros para metro, aquele 0,02. Vamos prosseguir? Muito bem, agora nós vamos entrar na ênfase 5 de manutenção elétrica do bloco 1, que trabalha com eletrodinâmica, noções de correntes e circuitos elétricos, potência dissipada, coisas desse tipo, tá? Então nós temos 3 resistores, é exercício resolvido 2, então quem tem que resolver sou eu, porque ele está resolvido. Então estamos trabalhando, toda vez que você perguntar, professor, no exercício resolvido 2, não podia ser feito também de outro jeito? Porque fica mais fácil, tá? De em vez de falar, olha, aos 21 minutos e 32 segundos, você falou, então fica mais fácil você me apontar qual exercício você está falando, se é ER2 ou EP2, exercício proposto 2. Então vamos manter entre eu e você esse tipo de código, beleza? Então você tem 3 resistores iguais que estão em paralelo, ó. Paralelo significa que eles estão assim, ó, um aqui, o outro aqui, o outro aqui, tá certo? Resistores em paralelo. E eles têm esses valores, 3, 4, 5. Como que eu calculo a resistência equivalente? A resistência equivalente, ela pode ser calculada por essa expressão. E aí eu jogo os dados do exercício e tento descobrir. Só que aqui, aí você fala, professor, de novo, a minha ênfase não é esta, a ênfase 5, a minha ênfase é 7, 8... Não importa. O que você vai aprender agora é um pouco de álgebra, que eu vou te ensinar agora como que faz esse tipo de fração para você não ter que ficar calculando MMC. Então, quando você tiver uma coisa desse tipo, você calcular 1 sobre x, ó. Esse é o teu x, né? 1 sobre 3 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 5. Tem muita gente que fez engenharia, colegas meus. Eu falo, como é que eu faço esse tipo de conta? Eles vão tirar MMC, por exemplo. Na verdade, qual é o número, quanto é o resultado do MMC disso, né? 4 vezes 5, 20.
vezes 3, a multiplicação desses três números, 20 vezes 3, dá 60, né? Então, se eu multiplicar todo mundo por 60, dá para dividir. Dá para dividir por 3, por 4, por 5, os 60. Então, eu vou fazer isso, tá? 1 vezes 60 dá 60 sobre REC. Só que aqui eu vou fazer as contas de cabeça, tá? Quanto que é 60 dividido por 3? Eu estou multiplicando por 60 todo mundo. Cada um desses, tá? Cada fator. 60 dividido por 3 dá 20. 60 dividido por 4 dá 15. 60 dividido por 5 dá 12. Tá certo? Dividir por 5, depois eu vou ensinar uma outra técnica de como dividir por 5 bastante rápido, mas isso vai ser num outro momento. Tá certo? Muito bem, agora eu somo todos esses números. Quanto que dá? 20 mais 15 mais 12, 47. Portanto, eu vou multiplicar em cruz, né? Eu vou colocar o 47 no lugar de REC e REC no lugar de 47. Então, vai ficar aqui REC, a resistência equivalente, ela é 60 sobre 47 ohms. Olha que exercício simples. Aqui é importante você saber, então, como calcular uma resistência equivalente de circuito em paralelo. Tá certo? 60 sobre 47, a resposta é a letra A. Vamos prosseguir. Aqui é exercício resolvido 3, portanto, cabe a mim, né? Eu é que tenho que fazer. Resistor ôhmico de resistência elétrica 4 ohms. Então, eu tenho que o R é igual a 4,0 ohms. É atravessado por um I, por uma corrente elétrica, de valor 1,5 ampere. Já deu o RI. Obviamente, eu posso achar o U. Mas ele não está pedindo. Ele está pedindo o quê? Quantidade de energia elétrica dissipada, quer dizer, em watts. Ele está pedindo a potência, alguma coisa, um número watts. Quanto é a potência? Muito bem. P é RI quadrado. Esta é a fórmula da potência dissipada relacionado com a resistência e com a corrente elétrica. É RI quadrado. Portanto, P é igual... Quem é o R? 4. Eu não vou colocar 4,0. 1,5 é 3 sobre 2, né? 3 sobre 2 ao quadrado. Olha só que interessante, uma outra fórmula. Você poderia escrever de outro jeito, tá? Então, tem vários jeitos de fazer esta conta. Este é o primeiro jeito, tá? Vou fazer isso do primeiro modo. No lugar do 1,5, eu sei que é 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 é a mesma coisa que 1,5. E aí, o que eu vou ter? Olha só que interessante. O 2 ao quadrado é 4, tá certo? E o 3 ao quadrado é 9. Então, na verdade, vai ficar 9 sobre 4. 9 sobre 4 é o resultado desta conta. Aí eu cancelo esse 4 com esse 4, isso já dá 9. A resposta é 9 watts. Aí você vai falar, pô, professor, tem um outro jeito? Tem um outro jeito bastante interessante, que são para aquelas pessoas que fizeram contabilidade, né? Certo? Fizeram o técnico em contabilidade, provavelmente faria assim, ó. 4 vezes... O que é 1,5 ao quadrado? 1,5 vezes 1,5. E aí, em vez de você fazer esta conta primeiro, 1,5 vezes 1,5, e o resultado multiplicar por 4, você pode fazer assim, este vezes 1,5. Aí você vai dizer, mas por que, professor? Porque é o seguinte, porque dá para fazer de cabeça, certo? Quanto que é 4? É 2 vezes 2. Então, primeiro eu multiplico por 2, depois eu multiplico por 2 de novo. Muito bem, quanto que é 1,5 dividido vezes 2? Dá 3. Vezes 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1,5, certo? 6 vezes 5, 30, né? Vão 3, 6 vezes 1, 6 vezes 1, 6 e 3, 9. Então, são duas maneiras diferentes de se fazer esta mesma conta, tá certo? Obviamente, você pode fazer também de um método mais trabalhoso, que é 1,5 vezes 1,5, e depois multiplicar por 4. De todo jeito, você teria que obter que a potência em watts, ela está dando 9, que é PRI quadrado. Então, a parte mais importante desse exercício é você saber que a potência dissipada, uma das expressões dela é esta. Portanto, o resultado desse exercício é 9 watts. Muito bem? Exercício proposto. Olha, chegamos no exercício proposto. O exercício proposto 3, você tem 4 resistores ôhmicos em série. Então, você já viu esse tema aqui na aula. 4 resistores em série, todos eles de 2 ohms.
E aí você vai calcular de novo a potência em watts, certo? E o U em volts. Lembrando da primeira lei de Ohm e da expressão também da potência. Vocês lembram como calcular a resistência equivalente de um circuito em série? É só você somar 2 mais 2 mais 2 mais 2. Soma tudo, você achou a REC, tá certo? Achado a REC, você faz RI quadrado. Então, para calcular a potência, depois que você calculou a REC, você vai usar esta expressão de que a potência é R, ou seja, REC, I quadrado. E que U é REC vezes I. Tá certo? Então, com isso, você acerta tranquilamente esse exercício proposto 3. Chegamos ao fim da aula 3. Demos uma noção, vamos começar devagar, né, com todo, as inscrições ainda estão abertas, e para que você possa fazer com calma e entender que cada exercício, tanto de física quanto de matemática, às vezes pode fazer de vários jeitos. Tem gente que fala assim, eu também poderia fazer assim, esse jeito é mais fácil que aquele. E aí, assiste primeiro as aulas mais simples, tá certo? Por exemplo, eu sei que se você pegar 17 dividido por 5, isso dá 3,4, certo? 0,01 dividido por 5 dá 0,0002, tá certo? Então a gente pode entender como fazer qualquer conta dividido por 5 de modo extremamente rápido. Eu vou ensinar isso aqui também. Então, cada conceito, por que é importante isso? Porque isso vai te permitir ganhar tempo, né? Calcular coisas que o problema está pedindo e que a gente possa calcular do jeito mais rápido e mais simples, tá certo? Muito bem, então terminamos a aula 03. Espero você nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais.